Sejam bem-vindos a mais um Reage 38. Seja homem 38, bote pocando. Haverá um reage especial para as acusações de Petri, dizendo que eu sou Jack e pedo, simplesmente por descrever o que está escrito na Bíblia e na teologia. Muitas vezes, essa semana, inclusive, houve diversas polêmicas em relação a isso. Muitas pessoas na internet me denunciando por um vídeo de mais de 5 anos atrás e pedindo a denúncia e o cancelamento no meu perfil do Insta por um vídeo que eu nunca postei no Insta. Na verdade, cortes maliciosos, onde eu não dou minha opinião, mas sim de Murray Rothbard sobre maioridade. Para Rothbard, não existe idade mínima para a maioridade. Quem se comporta como adulto teria que ser tratado como adulto. Inclusive, eu dizia ao cara lá do não sei o que lá libertário, que dizia que era libertário, mas não sabia que era roupa, Rothbard, nenhum desses, que, segundo o princípio da não agressão, se você quer ter direito de ter armas, você deve renunciar ao seu ímpeto de querer proibir o cara de plantar maconha em sua própria casa. Segundo o princípio da não agressão, nós não temos legitimidade de ingressar na vida dos outros. Inclusive, isso também se aplica a material pedófilo virtual. Você autorizar pessoas irem para a cadeia porque tem imagens fictícias de crianças é autorizar o governo a violar a privacidade de qualquer um e colocar qualquer um na cadeia, simplesmente colocando um pendrive em sua casa. Eu não considero isso moralmente positivo. Eu considero abjeto. É claro que a nossa vontade é a de ser Deus. O que existe no Pai Nosso é seja feita a vossa vontade e não seja feita a minha vontade. A minha vontade é realmente a vontade animal de cada um de nós, é exterminar todos aqueles que nos contrariam. Mas quem serve a Deus deve seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, quando foi tentado pelo diabo 3 vezes, não foi simplesmente repreender o diabo, que ele tinha autoridade de fazê-lo, mas não fez porque ele veio para dar o exemplo. Nas 3 vezes ele disse: está escrito. Ele se defendeu com a lei. Ele viveu sobre a lei e ele fundamentou isso claramente até quando o diabo o tentou. Nós devemos viver segundo a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o PNA, é o princípio da não agressão. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não aceita, quem não aceita a realidade das coisas, não aceita a Deus. A realidade das coisas é exatamente o que eu disse e eu continuo dizendo. Não temos autoridade, nem moral, nem espiritual, sobre as pessoas que nós não sustentamos. Inclusive, nesse mesmo vídeo, eu deixo claro que na minha casa, meu irmão, eu pretendo que seja o, o limite legal de, de sexo e de casamento. Inclusive, sobre isso, eu acho que a lei brasileira tinha que ser invertida. A idade mínima para casar tinha que ser 14 e para cruzar 16. As consequências de sexo fora do casamento são muito mais graves e por isso tinha que ser a idade mais alta. Inclusive, para as pessoas que acham que elas têm o poder, têm autoridade espiritual, financeira e legal sobre a vida de pessoas que elas não sustentam, eu sugiro agora, como eu sugeri nesse vídeo aí de 5 anos atrás, do não sei o que lá libertário, vá para o Afeganistão e impeça casamento de crianças. Vá para a Índia e impeça o casamento de crianças. Vá para o Paquistão. Vá para o Sudão. Aqui isso não é uma coisa comum. Lá é. Vá, eu quero ver você conseguir. Ainda vou lhe aplaudir. Enquanto você for contra, de longe, sem colocar o seu skin on the game, você é um demagogo. Como diria o Rasta, pura bigodagem. E só para finalizar, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, como é o caso de Petri, e não aceitaram o princípio da não agressão. Eu tenho 2 sugestões para você. Primeiro, vá denunciar a Janja. Janja falou que a mulher tem que ter filho na hora que ela quiser. Foi ela que disse, sim ou não? Pois é. E outra, se você que está me denunciando, normalmente você gosta de usar uma droguinha, você que gosta de dar seu toba, pense muito bem em querer criminalizar a opinião dos outros. Por quê? Se um governo tiver o poder de criminalizar a opinião de alguém como a minha, ele vai ter o poder de criminalizar você dar seu toba e de usar a droga que você gosta. E muito mais gente gostaria de criminalizar a sodomia do que a minha opinião. Não é não, Ellen? Patrocina esse episódio. Uma das maiores corretoras do mundo, que essa semana conseguiu decisões judiciais que converteram milhões de dólares e com potencial para botar bilhão de dólares no bolso deles.
Bybit, se não abriu conta, abra. Agora, não seja otário. Corretora de fora é com endereço, telefone e documento fiscal de fora. Ah, mas eu não tenho um documento fiscal de fora. Está ficando tarde demais para você. Estou lhe dando o mesmo conselho que os anjos deram a Ló e a sua família em Sodoma. Se você ama a sua vida, corra e não olhe para trás. Quem olhar para trás vai virar sal. O que você deixar para trás, em um país revolucionário, em uma ditadura vagabunda, bolivariana de exceção, será perdido. Venha me encontrar em CDE, dia 19 e 20 de setembro. O lugar mais barato, mais próximo para a maior parte da população brasileira ir para o Paraguai em menos de um dia de viagem de carro, velho. Venha 19 e 20, missãobitcoin.com.br, QR Code na tela e se registre. Venha ser residente em um país que não tem imposto sobre nenhum ganho no exterior, que não tem nenhum imposto de morte, com 21 anos e a residência permanente. Você pega porte de arma, não é posse não, é porte. Você poder andar com a arma na cintura, meu irmão. É isso aí. É o que o Brasil era há 30 anos atrás, inclusive em termos de impostos. Se você não sabe como comprar Bitcoin, é renato38.com.br. Existe também uma pré-venda de um produto que nunca mais será vendido por pelo menos o dobro do preço que está sendo oferecido. Pré-venda do treinamento intermediário de autocustódia. Você vai aprender a fazer time lock, você vai aprender a fazer multisig, você vai aprender o correto uso das pastas secretas, tanto no Knox quanto no Apple. É mais um degrau, é mais um lance de escada, no sentido de sua segurança pessoal e autonomia financeira. Mas me perguntam, quando que o Supremo Tribunal Federal terá igualdade de homens e mulheres nas cadeiras? E eu respondo, quando os 11 forem mulheres. Aí nós teremos igualdade. Porque nós tivemos sempre 11 homens dizendo que sabiam o que a gente queria. Ninguém sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo. E é preciso que isso valha dentro de casa. Quando o parceiro diz, pode deixar, eu sei o que você quer. Eu resolvo. Não. Estamos na fase de Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu, é claro. Para você que me esqueceu, aquele abraço. Para Ludwig von Mises, o polilogismo não é uma doença mental ou uma condição médica, mas sim um termo filosófico e sociológico. Ele descreve e critica uma crença de que diferentes grupos de pessoas possuem estruturas lógicas inerentemente diferentes em suas mentes, em vez de uma lógica universal, monologismo. Quem acredita na verdade, acredita no monologismo. Quem acredita no relativismo, acredita no polilogismo. Que apenas negros podem falar por negros. Que apenas mulheres podem representar mulheres. Que é o que essa mulher falou. Em vez de uma lógica universal. O polilogismo afirma a existência de múltiplas lógicas. Você acredita em múltiplas lógicas ou você acredita que a verdade é uma só? Pois é, a Carmen Lúcia acredita que cada categoria de ser humano tem uma lógica, um pensar diferente. Mais grave do que isso, ela afirma algo que é ilógico, inclusive em relação à realidade, que só haverá igualdade quando os 11 ministros forem mulher. Que tipo de igualdade ela está se referindo? A igualdade da dominância total? Pois é. E pior do que isso, ela afirma que o tribunal existe para nos dar o que a gente quer. É muito difícil dizer isso, mas eu lamento que o ministro do Supremo afirme publicamente que o judiciário exista para dar o que alguém quer. O judiciário existe, ou pelo menos deveria existir, se ele cumprisse seu papel, para cumprir a lei eterna, custe o que custar, e não para dar o que as pessoas o que elas querem. Quando você ouve um discurso desse, de uma pessoa que tem poder supremo, todas as decisões do Ministério Público e dos juízes do Brasil são subalternos em relação ao poder dessa pessoa. Você deve ter certeza que não há mais salvação. Não há mais salvação através das urnas, meu irmão. 100% dos candidatos são pandeminions. 100% dos candidatos presidenciais são manginas. Bicho, que esses caras... Como vai mudar o país no voto desse jeito? O próximo 38 News vai quebrar todos os recordes, meu irmão. A corrupção do PT em seus recordes desde sempre. Os mercados SP500 Nasdaq bombando no máximo desde sempre. Impressão de moeda máximo desde sempre. O negócio tá bombando, velho.
E Carmen Lúcia nunca leu nem sequer as 6 lições. Ou se leu, não entendeu. Ludwig von Mises já explicava como um polilogismo é uma fraqueza mental há 100 anos atrás, bicho. E essa mulher continua batendo nessa tecla. Ela não deve ter aprendido o Pai Nosso. E se aprendeu, não entendeu. É como aquele negócio que Jesus fala, né? Eu nunca te conheci. É isso. O Pai Nosso não ensina seja feita a vossa vontade. Quem diz seja feita a minha vontade? Quem quer mudar a realidade das coisas serve a Satanás. O mundo é muito maior do que nossa compreensão. Na minha vontade, nunca nasceria nenhum bebê deficiente. Abortar os bebês deficientes é a vontade de Satanás. Você querer moldar o mundo à sua vontade é querer ser Deus. A história de Jó é repetida na história de cada um de nós. O nosso papel não é compreender e nem modificar a natureza humana. É aceitar e, acima de todos, amar a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, para superar a nossa natureza, que é miserável e animal, que é a nossa primeira natureza, para aceitar a natureza divina. Eu espero que a Carmen Lúcia se arrependa e reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Essas 3 coisas que eu disse aqui demonstram que ela não aceita a natureza das coisas, que ela não aceita Deus como Senhor e Salvador e que ela se entende, não aceita a função de um verdadeiro judiciário.